presidente Reagan voltou a pedir que o Congresso aumente as verbas para pesquisas científicas. O presidente americano quer iniciar a construção da estação espacial e do superacelerador de partículas antes do fim do mandato. Mas acontece que o custo de instalação desse gigantesco acelerador, o Super Collider, também é muito grande. São mais de 4 bilhões de dólares. Mesmo assim, 7 estados americanos já demonstram interesse em ceder espaço para a construção desse gigantesco anel subterrâneo. Só para você ter uma ideia, são 10 mil superímãs e 85 quilômetros de circunferência. Pesquisadores americanos descobriram que a planta quebra-pedra usada na China e na Índia para combater a icterícia é uma arma contra a infecção por vírus da hepatite B, evitando também o surgimento de câncer no fígado. Os testes estão sendo feitos na Índia e em 3 meses deve-se conhecer o resultado final. E o chá de quebra-pedra é muito conhecido e utilizado por nós brasileiros como diurético. Aliás, a nossa flora sempre foi a base dos remédios caseiros e das receitas populares. Agora mesmo, no município de Capão Bonito, no interior de São Paulo, os curandeiros e parteiras transformaram-se em verdadeiros agentes de saúde, dando assistência à população carente e fazendo todo um trabalho com as suas receitas naturais. Aliás, é importante que se diga que esse trabalho foi acompanhado pelo médico Abner da Silveira, formado pela USP, que trabalho esse que já foi, inclusive, analisado pela Organização Mundial de Saúde. Está aí, na nossa opinião, uma boa iniciativa. Utilizar e resgatar o conhecimento popular e aplicá-lo para o desenvolvimento da ciência. Este é um laser. Um facho de luz de alta intensidade produzido por uma bobina de magnetos ao redor de um tubo de vidro. A fonte de luz é bem versátil e pode ser usada em vários setores, desde a medicina à indústria. O raio laser pode até ajudar as pessoas a ver coisas que normalmente não enxergam. O xerife de um condado no sul dos Estados Unidos explica. O laser permite cobrir grandes áreas para achar impressões digitais sem destruí-las. Podemos descobrir impressões digitais que não seriam encontradas pelos métodos convencionais. Já tiramos impressões que estavam na pele humana, algo que é normalmente impossível. Podemos descobri-las em superfícies galvanizadas, certos plásticos e papéis, onde geralmente não poderiam ser processadas. A polícia está sempre à procura de ferramentas para combater o crime. Em algumas cidades americanas, o crime aumenta rapidamente devido a fatores populacionais e econômicos. Mas a polícia começa a usar alta tecnologia para combater o crime. Por exemplo, os investigadores usam o laser para examinar o local dos crimes. Eles usam óculos especiais que lhes permitem ver impressões digitais que os métodos usuais não detectam. Estamos interessados não só em detenções, como também em conseguir condenações nos tribunais. E isto pode ser feito com provas insofismáveis. Até mesmo a identificação de um criminoso pode ser questionada. Mas a impressão digital é exclusiva. E se pudermos ligar a impressão com o réu, vamos ganhar a causa. O laser é melhor do que o uso do pó porque as impressões digitais são uma combinação de água e ácidos orgânicos. Com o passar do tempo, a água evapora e o pó não tem onde aderir. Mas a tecnologia do laser faz os ácidos brilharem. Uma câmera de vídeo grava a imagem da impressão e, se o tape for desgravado acidentalmente, os técnicos podem recuperar a impressão mesmo depois de muito tempo. O laser é agora uma ferramenta importante nas grandes investigações e a polícia usa o laser para obter outras provas também. Acho que as suas aplicações são ilimitadas. Aprendemos através do uso que é formidável para a identificação de documentos. Se alguém falsificou um documento que tenha 2 tipos de tinta, o laser mostra a diferença que a olho nu não seria detetada. O laser mostra a diferença de cores imediatamente. No caso de uma pessoa sequestrada, por exemplo, se um fio de cabelo for encontrado no veículo usado para transportar a vítima, o laser faz o cabelo aparecer claramente na tela. E a gente pode encontrá-lo rapidamente. Assim, podemos examinar muitos veículos depressa com o laser.
O laser tem sido usado há pouco tempo, mas os investigadores dizem que esta nova ferramenta já os ajudou a resolver muitos crimes de morte. Acho que cada vez mais as agências de manutenção de ordem nos Estados Unidos estarão usando o laser para as investigações criminais. Tive sorte de encontrar ajuda aqui nessa área que está avançada na tecnologia do laser. Outros também terão sucesso como nós. O laser vai se tornar uma ferramenta padrão e assim poderemos combater melhor o crime. Já está nas bancas o suplemento especial da revista Ciência Hoje, que trata de uma questão seríssima, o acidente nuclear de Goiânia. Os autos de Goiânia, publicados agora pela SBPC neste suplemento, reúne artigos sobre física da radiação, radioatividade ambiental e aspectos sociológicos e jurídicos do acidente. Quem quiser saber realmente tudo o que aconteceu em Goiás e suas principais implicações, não pode deixar de ler os autos de Goiânia. E um debate polêmico vai agitar Campinas nesta segunda-feira. O secretário da SEI, José Evil da Rocha, vai falar sobre política nacional de informática. Começa às 10 da manhã no Centro de Convenções da Unicamp, em São Paulo. E por falar em informática, a Secretaria Especial de Informática criou uma mini-central para atendimento ao usuário. Quem precisar esclarecimentos sobre a lei de software e direito autoral pode ligar no horário comercial para o telefone código 061-217-6333. Você já pensou em construir um telescópio? Por que não? O Museu de Astronomia no Rio de Janeiro oferece uma ótima oportunidade. A partir de terça-feira, o professor Moraci Coimbra vai ensinar a maneira prática de construir telescópios de precisão. Os interessados podem ligar para o Museu de Astronomia e Ciências Afins pelo telefone 580-8097. O Brasil já está preparando uma missão para ir a Cuba discutir um intercâmbio, oferecer serviço na área de engenharia de transportes e transportes em geral. Bem, nós estamos aqui com o Zé Eugênio Leal, que é exatamente um engenheiro de transporte, na verdade um professor do Departamento de Engenharia Industrial da PUC. Seu Eugênio, antes de mais nada, afinal de contas, o que é engenharia de transporte que a gente vai oferecer lá? Certo. Olha, a engenharia de transportes ela pode ser vista num sentido bastante amplo, tá? Então, você pode tomar a engenharia de transporte no sentido da engenharia, por exemplo, em projeto de ferrovias, de infraestrutura ferroviária, rodoviária, de portos, etc., que se entende mais comumente por engenharia, ou no sentido que ela é tomada no Brasil, que é esse intercâmbio com Cuba, é mais nesse sentido, do planejamento e gerenciamento de sistemas de transporte. Tá. Nesse sentido mesmo, planejamento, gerenciamento, Cuba não tem tanto automóvel, tanta coisa. Agora o Brasil tem, e por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, o trânsito é um inferno. A engenharia tem como, essa engenharia de transporte, resolver problema de trânsito? Certo. Olha, a engenharia de transporte, uma das partes da engenharia de transporte é a engenharia de tráfego, certo? E ela trata de tentar resolver os problemas de trânsito. Só que a gente não pode se iludir que simplesmente soluções de tráfego possam resolver problemas de regiões metropolitanas, tipo Rio e São Paulo, né? Realmente existe um problema de uma motorização muito intensa e existe o problema de um adensamento populacional realmente que impede qualquer solução razoável. Existe um conflito entre soluções de tráfego, de transporte e soluções, e a habitação, por exemplo, de repente você ocupa muito espaço em vias, né, em estacionamentos, etc., e está tirando espaço às pessoas viverem, de terem seu lazer, etc. Então, entendeu? A engenharia de transporte tenta ver os dois lados. O lado da solução técnica localizada, mas também ver o problema de forma abrangente, tentar encontrar soluções mais gerais, planejamento mais global da cidade. Na Associação Nacional de Pesquisa e analisando toda essa questão, inúmeras propostas, né, já devem ter saído. Houve até hoje um respeito, até porque não é uma profissão em termos de faculdade, né? Você tem um mestrado só para engenharia de transporte. No Brasil mas é reconhecida essa capacidade de se apresentar uma pesquisa, os governos reconhecem, é respeitada? Não, é respeitada. Já existe no Brasil uma boa quantidade de técnicos, de profissionais que passaram pelos cursos de mestrado e que estão situados hoje em órgãos importantes, como a EBTU, como o Ministério do Transporte, a Portobras,
entende? Então, quer dizer, a engenharia de transporte feita na universidade, nos mestrados, ela já é uma coisa reconhecida. Bem, as dúvidas, principalmente quem está em casa, são grandes nesse sentido, né? É possível controlar o fluxo por horário, por pesquisa e fazer um planejamento de modo que não engarrafe na hora do rush? A ideia que existem estudos, teses de mestrado sobre isso, é você, por exemplo, para diminuir a questão, o problema, tentar rescalonar os horários de trabalho, por exemplo, né? Então, se em vez de todo mundo entrar numa faixa de horário mais ou menos limitada, de 7 e 9, por exemplo, você aumenta essa faixa, você está dividindo esse tráfego né, nas horas que são as horas mais intensas, que é entre 7 e 9, em torno disso, mais ou menos. Qual é a verdadeira contribuição, especialmente nessa área de planejamento, ou mesmo no geral, que o Brasil pode dar num possível convênio com Cuba? O que o Brasil teria para oferecer? O Brasil fez metrô em 2 cidades, né? Está fazendo trens urbanos, trens metropolitanos em diversas cidades, e em transporte coletivo também tem muita coisa feita. Tem ônibus produzido no país, quer dizer, tem o trólebus produzido no país, quer dizer, isso por esse lado. Existe muita pesquisa também em soluções, digo, de planejamento, né, nas universidades. Então, o Brasil tem a oferecer exatamente esse potencial, esse conhecimento que foi adquirido, né? Você acha que dentro de pouco tempo, pela complexidade, urbanização, no caso brasileiro, vai ser possível a criação de um curso a nível de graduação para a engenharia de transporte? Essa pergunta realmente foi ótima, porque existem várias pessoas, eu inclusive me coloco entre elas, que já achamos que já se delineia uma coisa, uma atividade profissional que seria uma engenharia de transporte. E que a formação que se faz no mestrado hoje, na verdade, está se formando um profissional que deveria ser formado na graduação. Então já existe a discussão a nível das universidades, com a CAPES, com o Ministério da Educação, de talvez pensar no assunto, talvez fazer um projeto piloto. É uma coisa embrionária ainda, mas eu pessoalmente acho que deveria se partir para isso, porque se formaria realmente um profissional que é necessário, porque transporte você está topando com ele a todo momento, né? Veterinários japoneses descobriram que gato também pega AIDS. E 1 em cada 3 gatos examinados na cidade de Tóquio estava infectado com um vírus semelhante ao da AIDS. O vírus chamado de FTLV, aliás, F de felino, também ataca o sistema imunológico dos gatos, destruindo as células T. A transmissão é que é curiosa. Ela é feita através de mordidas que os bichanos sofrem nas brigas e também quando mordem a fêmea durante o ato sexual. Embora a doença se desenvolva em 85% dos bichos contaminados, não há risco de transmissão em seres humanos. O Brasil viveu esta semana sua primeira Feira Nacional de Biotecnologia, um nome genérico para as tecnologias que utilizam organismos vivos ou substâncias produzidas por eles. Por exemplo, desde um fabrico tradicional como o pão, a cerveja ou vinho, até tecnologias de ponta como a inseminação artificial ou a engenharia genética ou o programa Proálcool do governo, tudo isso faz parte de uma mesma ciência, a biotecnologia. A primeira Feira Nacional de Biotecnologia, FENABio, instalada no Rio Centro, apresenta os trabalhos de 60 empresas do setor. Este é um mercado que movimenta cerca de 20 bilhões de dólares, incluindo a biotecnologia clássica, como é o caso da panificação e da indústria de bebidas, até a chamada biotecnologia moderna, que utiliza técnicas mais sofisticadas. Professor, que caminho a biotecnologia deve seguir hoje no Brasil? Olha, a biotecnologia tem que, nesse momento, dar o grande salto da biotecnologia clássica para a biotecnologia moderna. A ciência brasileira e as empresas brasileiras precisam internalizar os novos conhecimentos a respeito da engenharia genética e precisam começar a trabalhar com as culturas celulares de alto nível, que permitem o aparecimento de técnicas diagnósticas modernas, permitem o aparecimento de toda a aplicação da biotecnologia moderna na área da agricultura e de alimentos. Doutor Décio, o que é uma cultura de tecido vegetal? A cultura de tecido vegetal é uma técnica que é utilizada a
poucos anos no mundo e também no Brasil, que permite que você recupere uma planta adulta a partir de utilização de partes dessa planta, chamadas meristemas, em condições totalmente assépticas in vitro. Essa técnica permite que você multiplique milhões de plantas a partir de uma única planta. Então você pode obter irmãs gêmeas, cópias exatas de uma planta a partir de uma única planta do seu interesse. O uso dessa técnica, hoje em dia, começa a ser bastante vulgarizado no mundo. No Brasil também já há empresas que atuam e nós já temos exemplos de utilização prática a nível comercial dessa técnica. Esta é uma semente básica de batata. Atualmente o Brasil importa completamente esse produto de países como a Alemanha e a Holanda. Mas esse quadro pode ser revertido através de pesquisas em biotecnologia desenvolvidas por 3 empresas nacionais, entre elas a Sociedade Brasileira de Sementes, que é a que a gente visita nesse momento. O método desenvolvido por essas empresas consiste em isolar o meristema, que é um conjunto de células que mantém todas as características da planta-mãe. Esse meristema passa por um processo de micropropagação e chega, enfim, à semente básica. É importante notar também que um meristema produz 580 sacos de batata para consumo. A Fenabio tem como atração extra o Pavilhão da Vida, que mostra aos leigos, de forma didática, as diversas aplicações da biotecnologia. Um exemplo é o mini laboratório de pecuária, montado pelas universidades Fluminense de Minas Gerais e a Embrapa. Professor, que demonstração está sendo feita nesse laboratório de biotecnologia aplicada à pecuária? Bom, aqui nós estamos demonstrando 3 técnicas, sendo que duas delas correntemente aplicadas hoje na prática. A primeira é congelação de embriões, a segunda é a bipartição de embrião e a terceira é a sexagem dos embriões. Obviamente a tecnologia chama-se tecnologia transferência de embriões, que objetiva a multiplicação de descendentes de animais de alta produção, animais domésticos, obviamente. Isso significa, na prática, que o animal é capaz de se reproduzir em menor espaço de tempo? Exatamente. Você há de convir que uma vaca em condições naturais, ela produz um bezerro por ano. Com essa técnica, ela é capaz de produzir até algumas dezenas de bezerros por ano. Essa é a grande vantagem. E quando nós falamos em bipartição, isso quer dizer que essa bipartição ela pode ser usada nos 2 sentidos. Você cortar um embrião ao meio, sexar a metade e depois transferir a outra metade, ou não, dependendo do sexo que você deseja, ou então você pegar essas 2 metades e transferir para 2 receptoras distintas, obtendo daí 2 produtos. O senhor falou que dependendo do sexo que você deseja, é possível estabelecer o sexo? Não, não é possível estabelecer o sexo, é possível você conhecer o sexo antes que o embrião seja transferido. Ou seja, nós o recolhemos do útero de uma vaca, cortamos ao meio, sexamos uma metade e, por exemplo, nós queremos agora que nasça uma bezerra. Então, se a metade que foi sexada for de macho, aquele embrião é desprezado. Se for de fêmea, ele então é transferido. Outra aplicação, o laboratório de fermentação montado pela COP, Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um exemplo da biotecnologia de fermentação é o projeto de tese da engenheira química Denise Freire. O objetivo desse trabalho dela é produzir glicose, uma substância altamente utilizada principalmente pela indústria farmacêutica e alimentícia, no entanto, um produto ainda importado. Denise, como é que funciona todo esse mecanismo aqui que você projetou? Deixa eu explicar. Bom, o amido, tá, é um polímero com muitas unidades de glicose ligadas de diferentes maneiras, tá? A enzima, tá, é uma enzima que normalmente está no nosso corpo humano e normalmente na natureza se encontra em solução. O que essa enzima faz? Ela quebra a molécula de amido, tá, em unidades pequenininhas de glicose, tá, que é o que eu produzo aqui. Essa enzima, normalmente encontrada em solução na natureza, ela normalmente, se você utilizar ela em solução, ela perde. Cada vez que você utiliza, você perde ela, certo? Você só usa uma vez? Você só usa uma vez e joga fora, porque ela está solúvel, então ela sai junto com o teu produto, no caso a glicose. Se você imobilizar ela, o que é imobilizar? Eu prendo ela
num suporte, numa matriz sólida, e ela fica presa então no meu reator. Que é o que você está tentando fazer aqui. O amido então entra, ela reage, transforma o amido em glicose e eu saio no meu efluente com a glicose. Tá? Eu utilizei como suporte na minha tese, tá? Suporte é a matriz sólida onde eu ligo a minha enzima, tá? Eu usei casca de siri, tá? Casca de siri. Que é um produto barato, quer dizer, é lixo, né? Jogam fora. E você tratando apropriadamente com reagentes químicos essa casca, tá? Você obtém uma matriz sólida em que você pode mobilizar a enzima com excelentes rendimentos. Você pode ver que ela tem excelentes propriedades mecânicas, tá? E eu utilizei na minha tese quase 6 meses esse reator, eram 2 tipos de reator, e ela se manteve intacta durante todo esse trabalho de tese, tá? Outro mini laboratório montado no Pavilhão da Vida é de responsabilidade da Fiocruz e mostra o processo de produção de vacinas da febre amarela. O ovo é inoculado com o vírus semente da doença. A seguir, é coletado um embrião infectado. Os embriões são triturados para que o vírus de suas células seja liberado. Por fim, o resultado é transferido para frascos e armazenado a menos 70 graus. Professor, o senhor é a favor de uma reserva de mercado? Não, eu creio que a reserva de mercado, que é um mecanismo que foi adotado em outras áreas de ponta no Brasil, não é necessário nem conveniente no caso da biotecnologia. A biotecnologia é um conjunto muito vasto de tecnologias que se aplica a um número imenso de indústrias e que precisa, portanto, gozar de uma permanente melhora da sua base tecnológica. Isso se faz tanto pelo esforço interno quanto pela troca internacional de tecnologias. Então nós achamos que o mercado deve permanecer aberto, apenas o capital nacional, para que ele se torne majoritário na área de biotecnologia, precisa ser especialmente incentivado para isso. No que o governo pode ajudar nesse incentivo especial à indústria nacional? Bem, há 2 maneiras pelas quais o governo interfere positivamente no estabelecimento de uma indústria de ponta. A primeira é incentivando toda a base científica e tecnológica a nível de financiamento das pesquisas e financiamento da formação de pessoal altamente qualificado. E o segundo é através da criação de incentivos especiais para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, como, por exemplo, o que se está chamando de Lei Sarney para o desenvolvimento científico e tecnológico, que permitirá que os empresários e os capitalistas possam investir em pesquisa uma parte apreciável do imposto que eles estão pagando. Portanto, estendendo para a área de ciência o que já existe para a área cultural. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz estão realizando testes para produzir um medicamento que substitua a morfina, um anestésico cada vez mais escasso no mercado. O medicamento, chamado de ACT2, é o resultado do metabolismo de um fungo cultivado em uma solução com açúcares, proteínas e sais minerais. Pois é, a história do ACT2 se confunde com fatos marcantes da história recente do Brasil. Observe bem, em 1970, o regime militar baniu do país mais de 20 destacados pesquisadores da Fiocruz. É o triste episódio conhecido como Massacre de Manguinhos. Pois bem, entre os banidos estava o químico Moacir Vaz de Andrade, que já pesquisava o fungo há algum tempo. A pesquisa, obviamente, foi abandonada e só em 1986, com a reintegração dos caçados, é que o químico teve uma gostosa surpresa. Os fungos produtores do ACT2 ainda estavam intactos, ativos, melhor dizendo, dentro dos frascos em que foram deixados. A morfina é um derivado do ópio que vem sendo usado pelo homem como potente anestésico há quase um século. Sua utilização, no entanto, gera efeitos colaterais sérios que levam o paciente a ter uma vida praticamente vegetativa. Além disso, o comércio legal da morfina exige uma série de restrições que dificultam muito sua aquisição. A importância desta pesquisa, que está em desenvolvimento no Departamento de Micologia da Fiocruz, pode ser constatada por um dado impressionante.
4 milhões de pessoas sofrem diariamente no mundo as dores do câncer. É muita dor. Mais do que isso, é muita gente que precisa da ciência para viver um pouco melhor. Ainda bem que este atraso histórico de 16 anos, ao que tudo indica, não conseguiu parar este avanço científico.